Gente, eu vou dividir esse vídeo em três partes. Eu acho que até me ajuda também a tomar uma água, né? E vai ser bom também para você. Você não precisa assistir o vídeo de forma completa. Então dá para assistir em três partes. Então no último vídeo aí eu terminei falando do nosso sexto artigo de fé, que é a expiação. Vamos avançar um pouquinho agora e eu vou falar do sétimo artigo de fé, que é a graça preveniente. Isso aqui é algo bem importante dentro da nossa doutrina. Então vamos lá. Sétimo artigo de fé, graça preveniente. Nós cremos que a criação da raça humana, a imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que assim seres humanos foram feitos moralmente responsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados. Ainda que Adão ele pecou, já falamos um pouquinho sobre pecado original e pecado pessoal, essa inclinação que o homem nasce para o pecado. Ainda assim, Deus ele criou toda a raça humana com a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, de escolher entre o bem e o mal, de maneira que agora não podem voltar-se nem reabilitar-se pelas suas próprias forças e obras. O que está dizendo aqui? E é aqui que a gente vai entender a ação da graça preveniente. É que o homem em si, se a gente for olhar dentro do plano de salvação, ele não tem a condição de voltar-se para Deus. Então a graça preveniente é a obra de Deus de alcançar o homem. E se a gente for pegar um versículo mais conhecido, que é João 3,16, ele vai nos falar sobre isso. Quando Deus ele envia seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é no sentido que a raça humana ela não podia voltar para Deus, mas Deus envia seu filho para nos mostrar assim o caminho. Então é a ação que Deus ele já atua no coração do homem antes mesmo do homem conhecer a Deus. Diz assim: mas também cremos que a graça de Deus mediante Jesus Cristo é dada gratuitamente a todos os seres humanos, capacitando todos que queiram converter-se do pecado para a retidão, a crer em Jesus Cristo para o perdão e purificação do pecado, a praticar as boas obras agradáveis e aceitáveis à sua vista. Cremos que todas as pessoas, ainda que possuam a experiência da regeneração. E o que é regeneração? Regeneração é novo nascimento. Ainda que as pessoas já passaram pela regeneração, pelo novo nascimento, e também elas já passaram pela inteira santificação. Na verdade, regeneração e inteira santificação são duas obras da graça, a primeira e a segunda. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Podem cair da graça. Aí quebrando aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo. A nossa fé, a nossa crença em Deus, ela deve ser todo dia trabalhada e alimentada. Eu tenho que buscar sempre estar fazendo a vontade de Deus. A gente não administra a nossa fé, na verdade, a gente deve trabalhar cada dia mais afinco para que a nossa fé, a nossa experiência e a nossa comunhão com Deus, ela aumente. E diz assim: cremos que todas as pessoas, ainda que possuam a experiência da regeneração e da inteira santificação, podem cair da graça, apostatar-se e ficar eternamente perdidas e sem esperança, a menos que se arrependam do seu pecado. Aqui, na realidade, são dois grupos. O grupo das pessoas que entregaram sua vida para Jesus e que perseveram em servir a Cristo é o grupo dos salvos, mas infelizmente tem as pessoas que ainda que elas venham conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a Palavra de Deus, mas elas acabam escolhendo assim os caminhos errados. Então, não tem um terceiro grupo. Ou é o grupo dos salvos ou é o grupo daqueles que vão ser condenados. É dessa forma que a gente crê. Falando ainda sobre o artigo de fé da graça preveniente, a graça preveniente ela vai trabalhar na imagem de Deus e a responsabilidade moral, porque na verdade Deus ele quer trabalhar na nossa moralidade também, uma moralidade que seja reta, que seja assim. Então tem bastante versículo ali para você dar uma olhada. A graça preveniente ela atua também na nossa incapacidade natural. O homem por si só ele não pode ir a Deus, mas há uma ação de Deus no homem para convencer o homem assim da sua condição caída e retornar a Deus. E essa graça ela é gratuita e ela
atua também nas obras de fé. Então é impossível, ainda que a gente não crê que a nossa salvação são pelas obras, mas é impossível uma pessoa que tem a vida com Deus, ela não ter frutos, né? Ela não praticar boas obras. Então é consequência de um verdadeiro encontro com Deus. A pessoa ela vai, assim, com certeza ter uma vida transformada. Deixei alguns versículos aí para você, depois você dá uma olhada e é importante. Vamos avançar um pouquinho para o nosso 8º artigo de fé. É arrependimento. O que é o arrependimento? Nós cremos que o arrependimento é uma sincera e completa mudança de mente no que diz respeito ao pecado. Então é aquela famosa palavra chamada metanoia. Então, por exemplo, assim, quando eu tenho a consciência que eu pequei, se o pecado é um ato voluntário contra uma lei de Deus, o arrependimento também é um ato voluntário de eu não praticar mais coisa errada, de eu não fazer coisas que são pecado, incluindo um sentimento de culpa pessoal, porque o pecado ele tem que trazer esse conflito dentro de mim. No momento que eu conheço Jesus, que eu me arrependo, eu tenho que olhar para algo que talvez numa condição sem conhecer Jesus não me fazia mal, mas agora que eu conheço Jesus, aquele ato que desagrada a Deus, ele tem que gerar uma culpa pessoal, porque é só assim que eu vou conseguir me arrepender. E um afastamento voluntário do pecado é exigido de todos aqueles que por um ato ou um propósito se fazem pecadores contra Deus. Então o pecado é mudança de mente mesmo, é mudança de atitude. Um exemplo que a gente pode tirar é Davi. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus? É porque ele nunca pecou e ele deixou de ser pecador? Ao contrário, porque Davi, quando ele se arrependia, o arrependimento de Davi era sincero. É isso que Deus ele espera de nós. Um arrependimento sincero, a qual aquilo que eu peco, mas se eu me arrependo, eu vou buscar não praticar mais. Então é uma mudança de atitude, uma mudança de mente, uma mudança de posicionamento. Seguindo, o Espírito de Deus dá a todos que quiserem arrepender-se a ajuda gratuita da penitência do coração e a esperança da misericórdia, a fim de que possam crer para o perdão e a vida espiritual. Então alguém que fala assim, eu não consigo me arrepender, eu não consigo mudar. Tem um ditado que fala assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Ao contrário, na realidade nós temos o bom carpinteiro. E, irmão, não tem alguém que não possa ter a vida transformada se ele verdadeiramente quiser se arrepender. Então é necessário esse arrependimento. E aí entra a graça preveniente, que é a ação de Deus no homem, na natureza caída, condicionando ele a conseguir mudar. Então, se eu quero mudar e eu não consigo, tem um Deus no céu que ele vai me capacitar a mudar. Mas primeiro eu tenho que me arrepender e abrir o meu coração para Deus verdadeiramente, né? Vamos seguir. Nosso 9º artigo de fé. Justificação, regeneração e adoção. E talvez você esteja se perguntando, mas são 3 coisas num único artigo? Na verdade, isso daí nós chamamos de graça concomitante. O que é concomitante? São 3 ações de forma instantâneas na vida do homem. A justificação, a regeneração e a adoção, nós também acreditamos como a primeira obra da graça na vida de uma pessoa. O que é a primeira obra da graça? É a salvação. Quando a pessoa ela é salva, não somente ela é justificada, ela é regenerada, mas ela também é adotada. Falando dos 3 aí de forma específica. Nós cremos, por exemplo, falando de justificação. Nós cremos que a justificação é aquele ato gratuito e judicial de Deus, pelo qual ele concede pleno perdão de toda a culpa, a libertação completa da pena pelos nossos pecados cometidos e a aceitação como justos a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Na verdade, a justificação é um ato judicial realmente de Deus na nossa vida, através de Jesus Cristo, pelo qual agora, se antes nós éramos pessoas que estávamos condenadas à morte, no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos Jesus como único, suficiente Salvador,
nós somos justificados. O que é ser justificado? Agora Jesus ele não olha para a condição que nós estávamos condenados ao pecado, mas agora nós estamos destinados a viver a eternidade. É o ato da justificação. Olha que coisa linda, irmão, que bênção, né? Nós cremos também na regeneração. O que é a regeneração? Já falei disso aí. É o novo nascimento. É quando a gente entrega a vida para Jesus e o velho homem é morto e nasce agora o novo homem. O novo homem é para servir a Jesus. A regeneração é aquela obra da graça de Deus, e tudo é pela graça, irmão, porque nada que a gente faz ou que a gente recebe da parte de Deus, melhor dizendo, é por mérito. Na verdade, tudo é um favor que nós não merecemos, mas Deus, pela graça, Ele nos dá. Então, a regeneração é aquela obra da graça pela qual a natureza moral do crente arrependido é despertada espiritualmente, recebendo uma vida distintamente espiritual, capaz de ter fé, amor e obediência. Então, o que é a regeneração? É a pessoa ela morrer? Não, ela não vai morrer, ela continua viva, mas é o nascimento espiritual. É quando agora a parte espiritual dela ela é voltada para adorar a Deus, é o novo nascimento. Nós cremos também nesse ato da salvação, onde nós somos justificados, regenerados, nós também somos adotados. E o que é ser adotado? É aquele ato gratuito, tudo é de graça, tudo que a gente não merece, mas Deus ele dá de forma gratuita pela sua graça. É pelo qual o crente justificado e regenerado se constitui agora também filho de Deus. Olha que bênção. Então, na primeira obra da graça, nós vamos receber da parte de Deus, quando nós nos arrependemos, nós vamos ser justificados, nos tornamos justos perante Deus, nós vamos ser regenerados, é um novo nascimento espiritual. E nós, se antes nós éramos criatura, agora nós nos tornamos cordeiro com Cristo, filhos de Deus. Olha que bênção. Aqui eu quero deixar alguns versículos, só um pouquinho para a gente completar. Nós cremos que a justificação, a regeneração e a adoção são simultâneas. Lembra que eu falei da graça concomitante? São simultâneas na experiência daqueles que buscam a Deus, são obtidas na condição de haver fé procedidas pelo arrependimento, que o Espírito Santo testifica dessa obra e estado de graça. Então a gente se arrepende, o Espírito Santo ele nos ajuda nessa natureza caída a mudar, a se transformar, a ter uma nova vida, e é um ato de Deus na vida de todo ser humano que crê em Jesus Cristo. Aqui tem muito versículo, Atos 13:39, por exemplo, vai falar um pouquinho sobre justificação, 2 Coríntios 5:17, sobre regeneração ou novo nascimento, e 1 João 3, versículo 1 e 2 vai falar sobre adoção, mas tem mais versículos aí, você pode depois com calma estudar e ler a todos. Olha que legal. Vamos lá, vamos avançar para o nosso 10º artigo de fé, que é santidade cristã, também conhecido como inteira santificação. Se eu falei para você da primeira obra da graça, a inteira santificação é a segunda obra da graça. Vamos lá, nós cremos que a santificação é obra de Deus, tanto a salvação quanto a santificação é um ato de Deus na nossa vida, que transforma os crentes na semelhança de Cristo, no sentido de aqui é o momento que a gente consegue vencer aquela natureza caída. Lembra que eu falei lá que nós herdamos essa natureza caída de Adão? Mas em Cristo e através do Espírito Santo é o momento que acontece a purificação do coração. Aquela natureza caída, ela acaba sendo subjugada. Ela é extirpada? Não. Por isso que a gente deve continuar diariamente buscando a Deus, porque ela é subjugada, é como se ela estivesse debaixo dos pés de Jesus. Mas a gente tem que continuar perseverando dia a dia. Ela é efetuada pela graça de Deus através do Espírito Santo na santificação inicial ou regeneração, simultânea com a justificação. A inteira santificação na obra contínua do aperfeiçoamento feita pelo Espírito Santo e culminando na glorificação. O que está dizendo aqui? Na verdade, são 3 momentos na vida do ser humano. Primeiro momento, o momento da salvação. É o momento que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, na salvação, a gente recebe sim o Espírito Santo. Nós nos tornamos
propriedades de Deus. O diabo ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas ainda assim, é como, por exemplo, uma criança. Uma criança, ela nasce, ela já é ser humano? Sim, ela já é um ser humano. Mas ela ainda não tem maturidade. Ela vai crescer até alcançar a maturidade. Então nós cremos, por exemplo, que a pessoa, no momento que ela entrega a sua vida para Jesus, ela é salva, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas ainda ela precisa entender que ela precisa crescer, que ela precisa desenvolver. E aí vem a ação de consagração. A igreja também ela deve atuar na vida da pessoa. Por isso que é importante a gente estar numa igreja que zela pela palavra de Deus. Então ela vai entender que ela precisa vencer algumas coisas. Ela precisa vencer algumas coisas que ainda que ela entregou a sua vida para Jesus, mas ainda é difícil. Tem pessoas que entregam a vida para Jesus e não conseguem sair da bebida, não conseguem sair do vício do cigarro, mas ela precisa continuar perseverando, se consagrando, e no momento que o Espírito Santo encher a vida dela, assim, limpar aquela condição do homem caído, e aí é a segunda obra da graça, essa pessoa certamente ela vai ter uma transformação de vida. Só que existe um terceiro ato de Deus, que é a glorificação. E nós, nesta terra, nós temos que continuar perseverando até o momento da glorificação, que é o momento que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aqui nos slides, aqui, se você pegar aqui, ó, na glorificação, somos plenamente conformados à imagem do Filho. E lá nós vamos, assim, alcançar realmente a condição de uma santidade perfeita. Cremos que a inteira santificação é aquele ato de Deus subsequente à regeneração. Então a salvação e a santificação não acontecem de forma simultâneas, elas acontecem em tempos separados. Ah, mas quanto tempo, pastor? Não dá para falar, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que entrega a vida para Jesus hoje, amanhã ela já está de cabeça nas escrituras, querendo aprender, querendo crescer, e às vezes por um ato de Deus ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Então não dá para falar o tempo, mas são coisas que vão acontecer em tempos diferentes. Pelo qual os crentes são libertos do pecado original, então na inteira santificação, se aquilo que a gente não conseguia fazer, não é porque eu não queria fazer, é porque é da minha natureza inclinada para o pecado. Agora, quando eu sou cheio do Espírito Santo, ele vai me libertar disso. Então eu vou conseguir vencer coisas que às vezes eu não conseguia vencer anteriormente. E levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência no amor tornado perfeito. E perfeito aqui, irmão, é perfeito no sentido que eu devo todo dia buscar ser perfeito. Então o Jefferson de hoje, ele tem que ser melhor do que o Jefferson de ontem, e o Jefferson de amanhã tem que ser melhor. Eu tenho que sempre buscar esse crescimento. Deus ele é inesgotável. Deus ele não é um Deus limitado. Então buscar Deus é sempre encontrar algo novo, sempre encontrar algo que vai nos fazer bem. É operada pelo batismo com aqui tem alguns termos, ou batismo, ou enchimento pelo Espírito Santo, e envolve numa só experiência a purificação do coração do pecado e a presença íntima e permanente do Espírito Santo, nos capacitando a uma vida, a um serviço que agrada a Deus. É impossível alguém, por exemplo, um pastor que ele não seja cheio do Espírito Santo e ele busque continuamente isso, em algum momento pode falhar. Em algum momento falhar no sentido, não de falhar assim, coisas rotineiras, mas falhar no sentido daquilo que é mais essencial, que é assim, tá fazendo algo que agrada a Deus, tá fazendo algo que assim, que não vai, por exemplo, afetar a igreja, que não vai afetar o seu casamento. Então, ainda que para Deus não tem pecadão e pecadinho, nós temos que entender que tem pecados com consequências maiores e pecados com consequências menores. E nós temos que todo dia buscar vencer o pecado de uma forma geral. Mas às vezes é assim, compreensível, não é normal, por exemplo, mas é compreensível, às vezes alguém levantar de manhã e reclamar porque vai trabalhar, e ele deveria agradecer porque vai trabalhar. Agora não é normal
por exemplo, um pastor, ele sair com outra mulher. Isso não é normal. Então é mais ou menos nesse sentido, não sei se fui bem claro, mas vamos avançar. Falando ainda de santidade cristã, sobre a segunda obra da graça, que é o batismo no Espírito Santo, a inteira santificação ela é provida pelo sangue de Jesus. Tudo é em Jesus, irmão. Nada sai de Jesus, realizada instantaneamente pela graça mediante a fé. Então ela acontece de uma forma instantânea, é pela graça, é pelo favor que nós não merecemos e é mediante a nossa fé. Todo relacionamento entre eu e Deus é uma via de duas mãos. Existe o que cabe a Deus e existe o que cabe a mim. Quando eu falo sobre o batismo no Espírito Santo, é dado de graça por Deus, mas eu tenho que crer e buscar e me consagrar para isso. Precedida pela inteira consagração. Então aqui, ó, o que é precedida? É antes. Então eu devo me consagrar e desta obra e estado de graça, o Espírito Santo testifica. Essa experiência é também conhecida por vários termos que representam diferentes aspectos dela. Então a gente vai conhecer a segunda obra da graça, que para muitos é o batismo no Espírito Santo. Tem alguns termos aqui que vai ser apresentado. Perfeição cristã, perfeito amor, pureza de coração, batismo ou enchimento com o Espírito Santo, plenitude da bênção e santidade cristã. Cremos que há uma distinção bem definida entre um coração puro e um caráter maduro. Isso aí você vai entender. O primeiro é obtido instantaneamente. Quando eu falo do coração puro, é um ato de Deus. Então, de forma instantânea, Deus ele vem e purifica o meu coração. E como resultado da inteira santificação, o último resulta de um crescimento da graça. Quando eu falo de caráter maduro, ainda que a pessoa ela seja batizada no Espírito Santo, ela não alcançou o nível máximo. O nível máximo a gente vai alcançar na glorificação. Mas aí eu devo continuar buscando a Deus todos os dias para desenvolver um caráter maduro. É o desenvolvimento até o dia da glorificação. Cremos que a graça da inteira santificação inclui o impulso divino para crescer na graça como um discípulo semelhante a Cristo. O que o Espírito Santo ele vai fazer? Ele vai desenvolver em você o desejo de querer sempre mais as coisas de Deus. Isso é importante, quando na verdade a nossa carne ela quer nos afastar de Deus. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai querer nos aproximar de Deus. Isso é bem importante. Para terminar aqui o último slide, falando sobre santidade cristã, sobre inteira santificação, batismo no Espírito Santo, diz assim: contudo, este impulso deve ser conscientemente cultivado. Irmão, não é algo assim que aconteceu e agora eu estou tranquilo. É cuidado, é manutenção, essa que é a palavra. Todo dia eu trabalhar, eu viver para ser cheio do Espírito Santo. E deve ser dada cuidadosa atenção aos requisitos e processos de desenvolvimento espiritual e avanço no caráter e personalidade semelhantes a Cristo. Sem tal esforço intencional, irmão, não pensa que a salvação você vai assim, não, agora eu estou salvo uma vez salvo. A salvação é um ato gratuito de Deus. Mas Deus, a partir do momento que eu entendo o que Jesus ele representa na minha vida, eu devo todo dia me esforçar para estar debaixo da vontade de Deus. O testemunho da pessoa crente pode ser enfraquecido e a própria graça comprometida ou mesmo perdida, porque se eu não me esforçar todo dia a ser alguém melhor, a gente vai ver hoje aí pastores, pessoas crentes que tinham ministério, estão longe dos caminhos do Senhor Jesus. Por quê? Porque em algum momento ela acomodou, em algum momento ela deixou esfriar. Fogueira só fica acesa se você colocar lenha. Você tem que colocar lenha no seu coração, para o seu coração estar aceso continuamente na vontade de Deus. Diz assim ainda, participando dos meios da graça. O que é um meio da graça? Deixei até em negrito, porque meio da graça é tudo aquilo que Deus ele proporciona para que a gente possa se aproximar dele. A Bíblia é o meio da graça? A Bíblia é o meio da graça. Louvor é o meio da graça? É o meio da graça. Oração, tantas coisas aí que são meios da graça que nos aproximam de Deus. As disciplinas, os sacramentos da igreja, os crentes crescem na graça e no pleno amor de Deus e ao próximo. Quando está dizendo aqui, nomeando comunhão, as disciplinas, o sacramento, são coisas, por exemplo, que acontecem no corpo, comunhão no corpo, as disciplinas,
A gente chega na igreja, não é de qualquer jeito, tem regras, tem coisas que a gente tem que fazer. Os sacramentos, o que são os sacramentos? Nós cremos em 2 sacramentos, o batismo e a ceia, são coisas importantes que a gente tem que conhecer. E aí estão alguns versículos sobre os artigos de fé para você, tá bom? Vamos lá? Vamos dar uma paradinha agora e eu volto com o terceiro vídeo para a gente concluir.